Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindo ao Monstros e Aventuras. E hoje vou falar sobre 5 filmes para os fãs de Kengan Ashura. Para quem gosta de artes marciais, com um toque mais realista, porém mantendo toda aquela parte mais épica, meio que um pouco na zona cinzenta entre o realista e o fantástico, eis o vídeo para vocês. Assim como eu peguei, já fiz isso com seriados de anime para fãs de Kengan Ashura, e inclusive temos agora os vídeos sobre Levios, outro anime de artes marciais que também está disponível no Netflix. E eu vou falar para vocês sobre materiais que não são tão difíceis de vocês encontrarem, começando pela Câmara 36 de Shaolin, esse clássico dos anos 70. A história dele é um rapaz que é quase morto tentando resistir ao processo de escravidão, né, que está ocorrendo com a cidade dele, que está sendo tiranizada. Só que ele é resgatado por um grupo de monges que pega, cura ele, só que ao invés dele simplesmente ir lá e voltar para a resistência ou tentar fugir, ele mergulha dentro dos segredos do templo Shaolin para aprender artes marciais e assim voltar para libertar o povo dele. E porque justamente a câmera 36, porque temos mais de 30 câmaras de treinamento no qual o herói vai ter que pegar, passar por cada um dos desafios, cada uma feita para desenvolver um aspecto diferente, ou do corpo ou da mente. Então basicamente 1 hora com mais de 30 desafios sendo ultrapassados pelo herói, caindo e se levantando continuamente, né? E é um épico de artes marciais que chegou a ter 2 continuações. Inclusive a última vez que eu vi estava disponível lá no Netflix. E, se você gosta do tema, já aproveita e dá o like aqui embaixo no vídeo, lembrando-se de inscrever-se para receber as notificações dos próximos vídeos. Prosseguindo então, temos o vídeo, mais precisamente o filme O Grande Mestre, que novamente ele inicia uma franquia que atualmente está chegando no 4º filme, e ele é a história do professor do Bruce Lee, o Ip Man, o homem que foi professor do Bruce Lee, professor de vários artistas marciais que inclusive participaram dos filmes do Bruce Lee, e ainda por cima de parte da polícia de Hong Kong. Afinal, né, artes marciais também é usado para autodefesa no geral, não apenas para fazer performance artística ou filme de artes marciais, né. E o que ocorre? Ele realmente foi um grande homem que viveu de verdade, e a saga O Grande Mestre conta as histórias dele, de forma mais romanceada, né? Mas ainda assim bebendo daquilo que aconteceu de verdade, sendo que o primeiro filme, ele se passa durante a época da China, dominada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Isso já faz você ter interesse em assistir o filme, já que normalmente a gente vê mais ótica na Europa, pelos Estados Unidos, aquilo que aconteceu da Segunda Guerra. E ele tem que pegar e sobreviver nesse meio extremamente violento, esse meio onde basicamente ele acaba virando prisioneiro de guerra e precisa sobreviver no meio de tudo isso, incluindo um torneio entre aqueles que estão escravizados pelo governo japonês dentro da história, o que é muito interessante e vai diretamente ao gosto de quem está assistindo esses vídeos, dos fãs de Kengan Ashura. Próximo vídeo, continuando um pouco da própria história da China, temos o país sendo reconstruído após a Segunda Guerra Mundial, e dessa vez o nosso herói, o Ip Man, ele tenta montar novamente a academia dele, só que ele tem que enfrentar a concorrência de outros dojos que abrem e que querem monopolizar as artes marciais do país. Então, né, ótima medida também, né, ótima vez também disponível no Netflix. Próximo filme, O Mestre Bêbado, do Jack Chan. Uma coisa bem legal desses filmes mais antigos do Jack Chan, antes dele começar a fazer as coproduções hollywoodianas, é que o autor de Dragon Ball e o autor de Naruto se inspiraram muitas vezes nesses filmes mais antigos, tanto dele, quanto do Jet Li, quanto do próprio Bruce Lee, para pegar e criar suas histórias, né? Então, para vocês que quererem ver um pouquinho das raízes de Naruto e Dragon Ball, vejam isso aí, porque inclusive o protagonista é um rapaz, que é o Jack Chan no caso, que é extremamente responsável, meio mimado, acho que faz tudo, aquela coisa de pavio curto, etc. Só que acaba levando uma grande coça de outros artistas marciais, e
O pai dele designa então um professor para pegar e botar disciplina nele, o que inclui também aprender artes marciais no processo. Então ele acaba tendo que deixar o preconceito de lado, de vários inclusive estilos de artes marciais que levam esse nome de estilo bêbado, principalmente pelos movimentos meio aleatórios e estranhos, né? Ao invés de ser aquela coisa harmônica tradicional de artes marciais. Então, ele tem que aprender a deixar o preconceito de fora e aprender mais de uma dezena de estilos diferentes para poder pegar ou quase uma dezena, mais ou menos, para poder pegar e conseguir atingir um nível para derrotar todos os artistas marciais meio do mal, mafiosos que aparecem dentro da história. Prosseguindo, então... e pra você que é Kengan Ashura, lembre-se que existe alta chance de ter nova temporada esse ano, porque inclusive foi o 4º anime mais assistido no Netflix japonês em 2019. Então, prosseguindo, vamos pegar o próprio Bruce Lee como base e vamos falar sobre o filme A Origem do Dragão. Esse filme, ele é inspirado na história do Bruce Lee como artista marcial e é engraçado que temos dois estilos de filmagem, né? Um com um grande mestre chinês que vem para os Estados Unidos, onde você tem todo um estilo de narrativa e filmagem que lembra os filmes tradicionais de Kung Fu. E, do outro lado, a história do Bruce Lee propriamente dito, né, que vai pegar e futuramente enfrentar esse mestre, que é feito numa narrativa que lembra bastante aqueles filmes mais ocidentais de artes marciais. Até que existe o grande enfrentamento entre os dois, e posteriormente o filme ele cria uma nova tipo de narrativa, imitando meio que os tipos de filme do Bruce Lee similares que existiriam nessa época, chamado Blues Exploitation. Lembrando que o Bruce Lee foi meio que abriu as portas do ocidente para entrar em massa artes marciais, e devido ao sucesso dele, muitos filmes eles meio que se inspiram no estilo do Bruce Lee, da vida do Bruce Lee, ou nos filmes do Bruce Lee para poder pegar e criar sua identidade própria, né? Então, quem por exemplo curtiu Power Rangers Fúria da Selva, esse é diretamente inspirado nos filmes do Kung Fu desse período. Por fim, não menos importante, vamos falar agora sobre Creed. Sim, vamos concluir com um filme ocidental e usando um estilo ocidental, apesar de termos grandes clássicos como a quadrilogia de Karate Kid. Sim, a quadrilogia. Depois procurem que são 4 filmes, não 3, galera. Temos a famosa trilogia do Dragão, do Jean-Claude Van Damme, que ele usa muito o boxe tailandês como base, né? E existe o Creed, que é, na minha opinião, uma das grandes obras-primas do Stallone, né? Pegando justamente o filho do Apollo Creed, um dos grandes rivais e amigos do Rocky Balboa dos filmes anteriores. E aqui temos uma nova saga dele pegando, querendo entrar no ringue para pegar e meio que ele tem os desejos de seguir os passos do pai, só que ele acaba sendo muito autodidata e tendo muita dificuldade de entrar nas lutas oficiais, já que o pai dele morreu no meio do ringue. E olha a responsabilidade, é o filho do Apollo Creed, né? Se acontecer alguma coisa, toda a responsabilidade vai cair em cima da academia, do torneio, do mestre dele. E ele acha finalmente o Rocky, interpretado naturalmente pelo Stallone, e ele tem que convencer ele a pegar e ensinar ele, ainda mais que ele é o cara que foi diretamente colega de treinamento do pai, rival do pai, então uma das pessoas que mais sabe meio que o estilo Creed de combate de boxe, né? Então, meio que você tem essa saga paralela dele fazer o Creed fazendo com que o Rocky volte a ter vontade de viver, de ir pra frente e tudo mais, e o Rocky pegando e treinando o Creed para se tornar o novo grande lutador, né? Fora os grandes combates que existem ao longo do filme. Então, na minha opinião, essa é a grande história. E vocês? Quais filmes vocês acham que faltaram falar aqui? Quais outras sugestões? E muito obrigado aos fãs de Kengan Ashura que pegam, assistem esse canal, que vocês pegaram, ajudaram a dar um novo ar aqui, né? E lembre-se, eu vou pegar e prosseguir falando novidades e curiosidades relacionadas tanto ao anime, quanto ao mangá, quanto de obras relacionadas. Então, galera, se gostaram, apertem o curtir, compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo para saber que vocês gostaram, que vocês estão querendo e até mais, galera!